Mais uma vez, aqui estou presente para compartilhar de uma experiência na área de conhecimento que é muito significativo. Mas primeiro eu quero recitar 7 frases e depois eu entro no mérito da questão. Primeira frase está em Gálatas 6,4. Diz assim: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Segunda frase, Jó 13:23, que diz: quantas culpas e pecados tenho eu, notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. A terceira frase é Albert Einstein: uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso, combinada com a inquietação constante. A quarta frase, Friedrich Ruckert: a águia voa sozinha, os corvos voam em bandos, o tolo necessita de companhia, o sábio necessita de solidão. A quinta frase, John Guter: quanto mais um homem se aproxima de suas metas, tanto mais crescem as dificuldades. E Friedrich Nietzsche: muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram. Poucos os que se empenham no objetivo. Essas 7 frases citadas levam a fazer uma reflexão a respeito de meta. Principalmente nos dias de hoje, quando tudo parece ser supérfluo, resultados imediatos, e o que se considera comum, natural, o simples, o normal. O que significa normal? Para um, pode não ser para o outro. A exemplo, moda. O que está acontecendo nos dias de hoje? Entretenimento, passeio, muitas propostas de lazer, para relaxar, para viajar, tudo muito maravilhoso. Porém, o que é normal para um estudante que vai prestar concurso público é estudar. Eu quero passar no Enem, eu quero passar num concurso público, eu quero alcançar minhas metas, meus objetivos. Então eu preciso fazer o quê? Me concentrar, me dedicar, ficar enclausurado no meu cantinho para estudar, enquanto que aos olhos de outrem vai dizer assim: esse cara não é normal. Ele não é normal, ele não vive, só fica trancado em casa estudando, como o caso da minha filha, né, que teve que ficar mais de um ano estudando para hoje ela chegar a ser tenente-coronel da aeronáutica. Não é fácil, né? Parece que é tudo muito simples. Mas eu gosto de chamar a atenção para algumas coisas importantes, principalmente para o escritor, né? Isso é normal? Isso é normal? O que para o escritor
Não estou dizendo um escritor, estou dizendo para essa arte de escrever, o dom de escrever. O que é para ele normal? Escrever, né? É óbvio. Um médico, o que é normal para o médico? É prestar atendimento médico. O que significa um advogado? É prestar serviços advocatícios. Então, o médico não pode achar que o advogado não é normal de estudar leis, jurisprudência. E nem tampouco o advogado pode censurar o médico que estuda profundamente a sua área. Está sempre atualizado em pós-graduações e outras coisas mais, desafios, modernidades, informações novas. Não é diferente para aqueles que têm meta. Se você tem alguma meta, você tem que se esforçar e pagar o preço. E não se importar com o que os outros falam. O jogador de futebol treina. Depois do treino ainda continua treinando. Aí alguns dizem assim, olha lá, o cara quer ser melhor do que os outros, está lá treinando, desesperado. Mas, como já é de conhecimento, quem treina muito se aperfeiçoa mais. Na hora dele bater uma falta, ele já treinou tanto que ele vai fazer coisas incomuns. Está dando para entender o que é comum, o que é normal para um e pode não ser para o outro? Eu nunca me importei com isso desde criança. Eu vou explicar uma coisa para vocês que vocês vão ficar até impressionados. Sabe por quê? Eu já tinha lá meus 7, 8 anos. Gostava de ficar no quarto, final de semana, lendo. Até meus irmãos falavam assim, pô, esse cara não vive? O que acontece com ele? Não sai no passeio, não vê as garotas, as meninas? E Deus já tinha colocado isso no meu coração. Não, começa por aqui, tenha primeiro conhecimento. Quando você tiver conhecimento, aí sim, você vai para a segunda etapa. Tem gente que vai para a primeira etapa sem conhecimento, aí ele se lasca. E às vezes até quando tem conhecimento se lasca, imagina quando não tem. Primeiro tem que ter um manual. Vamos estudar as escrituras sagradas, o manual do ser humano. Igual um eletrodoméstico que você compra, que você não sabe usar, você tem que ler as instruções primeiro. Então, para você conhecer o outro, o próximo, o ser humano, gênero masculino e feminino, procure examinar as escrituras. Procura dar bom exemplo. Procura se aprofundar em tudo que você fizer. Se aprofundar, não é ser superficial, não. Quando você falar alguma coisa, tem que ter conhecimento de causa. Para que ninguém depois venha dizer, ah, você está escrevendo coisas que você não sabe, que você não conhece. Não é nada disso. Então, procura examinar qualquer questão a fundo e depois divulgue. Os meus poemas, eles não falam só de coisas, vamos dizer, triviais. Ele fala sobre profundidade, que às vezes eu fico surpreso. Imagética motora. Eu tenho um poema que fala sobre imagética motora. Aí um colega meu falou assim, pô, eu sou da área de medicina. Você está falando sobre uma área que você não estudou? Eu falei assim, não, mas eu estou falando sobre imagética motora. E isso eu tive que estudar. Tá de parabéns. Você não é desses escritores superficiais, você se aprofunda. Então tudo que eu escrevo tem que pesquisar. Esses poemas todos, mais de 500 temas, não é para esnobar não, hein? Porque eu sou autodidata, a inspiração vem de Deus. Quiser falar mal de mim, fala do Criador. Ele que tem me dado esse suporte, tem me dado esse dom. E tem trabalhado no meu ser para eu poder abrir mão de muitas coisas para poder dedicar a essa área, assim como o médico. Eu me lembro que antigamente o médico tinha um bip. Olha só que coisa fantástica, né? O médico tinha um bip. Eu me lembro disso que primeiro filho, né? Eu era muito preocupado. Doutor, o senhor vai acompanhar o parto, né? Do meu filho. Vou. Pode ser a hora que for. Posso estar em casa, vou ficar na área, não vou ficar distante, que eu sei que já está perto de mim, faltava acho que umas 2 semanas. E qualquer coisa você liga para o meu bip, pode ser qualquer hora. Eu vim aqui para o Hospital Central, naquela época acho que foi para o Hospital Central. Não, acho que foi aqui no Galeão. E eu venho rapidamente. Eu falei, pô, doutor, mesmo se você estiver na cama, com a esposa, não tem isso não. Ela já compreende, ela entende isso.
Por isso que para ser esposa de médico tem que realmente ser resiliente. Ó, esposa de médico, esposa de escritor, esposa de militar, esposa de pastor, que tem umas missões assim incomuns. Tem que ter realmente uma mulher, uma companheira, uma ajudadora idônea que possa entender isso. Por quê? O normal de um cidadão ficar em casa escrevendo, que para os olhos de alguns não é normal, o que vem para a sociedade ser uma coisa normal? O cara que sai, fica zoando, fica vigiando a vida dos outros, fica curtindo, se exibindo, ostentação, bota a melhor roupa, o melhor carro, passeia, tira foto, selfie, que é normal. Para aqueles normais, para os normais, tudo bem, a palavra está dizendo. Mas quem não é normal, o incomum incomoda. E você vai pagar o preço por isso, porque é uma raridade, uma minoria que vai reconhecer essa missão, essa função de você ter que abrir mão de muitas coisas para se aperfeiçoar. Moral da história sobre o BIP, eu fiquei cá comigo nos meus botões. Será que isso funciona mesmo? Mas quando chegou a hora que eu liguei para ele, para o BIP, uma situação de emergência, ele, tô saindo agora! E a esposa vai ter que entender, pô, meu bem, você vai ter que sair agora? Sim, você já sabe disso. Se ela for resiliente, sábia, porque a mulher sábia, ela constrói. E a tola destrói. Vai se separar dele rapidinho. Pô, não dá para ficar com o médico, não. O médico não para. Na hora que a gente está lá abraçadinho, bem bom, um bip toca e larga tudo. Ah, assim não dá para viver, não. Não dá nem para curtir. Gente, eu tenho que colocar isso, sabe por quê? Eu estou verificando algumas coisas que estão acontecendo. Que a multidão, né, a maioria, a multidão, ela cria uma imagem negativa, que eu considero isso como a inquisição do século XXI para falar mal do outro, de que o outro é esquisito, é estranho. Alberto Einstein. Teve uma hora que estava recebendo um amigo na sala dele, acho que vocês já devem ter ouvido essa história, e aí ele tinha começado um trabalho lá no quarto, mas ele, ser cara elegante, o amigo chegou assim, de surpresa, ele foi lá atender na sala e tal, de repente ele lembrou, aguarda um instantinho aí, deixa eu só concluir uma coisa assim rapidinho que eu deixei lá no meio do caminho, mas eu volto rapidinho. E no que ele foi para completar o que ele tinha iniciado, ele levou um bom tempo, e o amigo ficou na sala preocupado, pô, o cara não volta mais? Ô Albert, tá tudo bem? Em outras palavras, o cara não é normal não, cara. O cara vai deixar o cara sozinho aqui na sala. Tá tudo bem? Você esqueceu de mim? Ih, rapaz, é mesmo. Aí voltou. Um cara desse não é normal. E tá provado, até hoje estão estudando o cérebro dele. Não é normal. Se você quer fazer alguma coisa de especial, meu filho, minhas filhas, procure fazer algo que você possa sentir orgulho do que você está fazendo, que é simplesmente o essencial. Porque o tempo é curto. Não dá para você querer fazer tudo, abraçar o mundo. Não dá. O tempo não é suficiente. Você tem que escolher. Cada dia que amanhece, você tem que fazer seleções de coisas. Eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu tenho... Não, isso aqui é prioridade. Se tiver 10 coisas prioritárias para serem feitas, que você coloque essas 10. Se sobrar tempo, faça a 11ª, 12ª, mas você tem que pagar o preço. Eu escolhi 10, no mínimo. Estou falando um número assim aleatório. Estou conjecturando, mas no mínimo. Se eu tenho uma meta, eu tenho que lutar por essa meta. Não se importa com o que os outros vão falar de ti, não. É normal. Mas depois, quando você alcançar o teu objetivo, vão dizer assim, nossa, tá de parabéns, né? Quantas vezes a amiguinha da Karina, né? Karina, Monique, Herbert,
Tem uma história brilhante para contar do Herbert, que as pessoas falavam assim, você nessa área de música vai morrer de fome, no ônibus, né, filho? Uma mulher viu ele lendo a partitura, indo lá para a escola de música, né, a UFRJ, olhou assim para ele, subestimou ele, mas logo essa área vai morrer de fome, músico, em outras palavras, porque ele não estuda para ser advogado, para ser médico, Deus deu o dom para ele, então, porque Deus faz as coisas certas. E foi um dom raro, ouvido absoluto. É qualquer médico que vai ter isso? É qualquer advogado que vai ter isso? É qualquer escritor, poeta que vai ter isso? Não. Então a gente tem que aprender a entender o seguinte. Qual é a função que Deus quer que eu exerça aqui? Ser jogador de futebol? Então vou me dedicar. Ser médico? Então vou me dedicar. Ser advogado? Vou me dedicar. Ser um pastor? Tem que me dedicar. Ser um músico? Tem que me dedicar. Ser um escritor? Eu tenho que me dedicar. Eu não abro mão disso. Podem quem quiser falar. E eu vivo, hein, gente? Que algumas pessoas podem dizer assim, viver do lado do Wilson é quase impossível. Qual é a mulher que vai querer viver com um homem, como diz Aristóteles, que faz coisas assim, fora do comum? Se a mulher for comum, não vai gostar. Mas se for uma mulher sábia, que entender que essa missão que está sendo dada é uma raridade e que ela vai colher os frutos no futuro, ela vai ser suporte, vai ser aquela ajudadora idônea. Tá dando para entender? Em um mês, 3 poemas. Tá dando para entender? 3 poemas em um mês. Aí eu digo, eu estou só ou Deus ainda continua comigo? Tá dando para entender? Ou Deus ainda continua comigo desde a vida uterina? Porque às vezes a gente esquece disso, né? A gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos do lado de uma pessoa, acha que já sabe tudo. E Deus sabe até muito mais antes de eu vir para esse mundo. Meu pai e minha mãe não sabiam. Eles não sabiam. Mas Deus já sabia. Tá dando para entender, gente? Só que eu tinha que pagar o preço. Você quer isso? Eu falei, quero, Senhor. Mas vai ter que pagar o preço, vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que ler muito. Vai ter que se dedicar muito. Tá pensando que escrever um poema é fácil? Tem que ler várias vezes. Tem gente que não gosta de ler uma vez, você tem que ler trilhões de vezes, trocentas vezes, como dizia minha filha, trocentas vezes. Eu estava de brincadeira com minha filha essa semana, que eu falei que eu posso imaginar o que seja um redator e um ator. O redator faz o texto, capricha no texto, aí fala assim pro ator e pra atriz, eu quero que você representa isso aqui. Tá, desse jeito, assim, assim, assim. Aí vai ensaiar várias vezes, né? Não, não é bem assim que eu quero, não. Tem que ser assim, 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 assim. O cara escreveu. Ele quer que seja assim. Agora você imagina eu, que nesse último poema, que fala sobre o paraíso, no século 21, Adão e Eva, no Jardim do Éden, ter que representar 4 papéis, 4 personagens. Aí eu brincando com minha filha, eu coloquei em quarteto. Primeiro Deus, depois Adão, depois Eva e depois Satanás. Escute só aí. Essa aqui é engraçada, é interessante. É engraçado se não fosse cômico. Aí eu boto isso em ordem e de repente eu alterno. Boto a Eva, boto Adão, boto Satanás, boto Deus, é alterno. Aí eu estou lendo o texto para dar prosseguimento, o primeiro parágrafo, aí vem o segundo. E você, para desenvolver, você não pode sair da ideia original. Aí tem hora que eu me perco, porque eu coloco separado os personagens, porque eu tenho que fazer o próprio personagem.
Eu não estou pedindo terceiro para fazer, então eu tenho que desempenhar isso. Deus, aí Deus fala, pá, 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 pá. Aí depois vem Adão, aí Adão fala, pá, 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 eu representando. Aí vem a Eva, pá, 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 pá. Aí tem a hora, Satanás, aí eu não vejo. A parte de Satanás ficou embolada. Aí eu falei assim, aonde é que está o Satanás? Eu falando com minha filha, aonde é que está Satanás? Satanás às vezes está lá dormindo, né? Ah, escondidinho, eu tô... Aí, opa, ele acorda logo e lembraram de mim, Satanás. Mas eu acho engraçado falando para minha filha, porque chega a ser cômico. Eu estou fazendo ali uma representação de 4 papéis e estou falando dos personagens. Aí, de repente, eu sinto falta de um. Ué, cadê Satanás, Monique? Ela falando com a Monique. Monique, é muito interessante isso, Monique. Aí eu fico clamando o sangue de Jesus. Tem esse sangue de Jesus. Eu estou chamando Satanás, Satanás. Opa, estou aqui. Agora mesmo, está precisando de mim? Eu falei, não, é a encenação. É a encenação, porque eu não vivo. Esse lado das trevas, eu ainda botei assim, quem vive fiel na luz, ó, fiel na luz, jamais andará nas trevas. Tá dando para entender? Eu não quero passar de 30 minutos não, hein? Quem anda fiel na luz, jamais vai viver nas trevas. Não viverá nas trevas jamais. Então esse é um exemplo de dedicação. Aí eu fico ali, eu já viu que tá longo esse poema, porque eu ainda completei, ainda vem mais 2 inspirações aí, duas estrofes, que eu não vou gravar mais tudo outra vez não, porque eu já estou aproveitando isso aqui, mas já estou só explicando para vocês. Não é só aquilo que foi gravado não, já tem mais coisas que eu estou colocando no meu canal. Quem tiver curiosidade vai dizer assim, pô, o poema está grande, ele disse que já incluiu mais 2, 3, deixa eu dar uma olhadinha. O poema está tão grande que não dá para colocar de uma vez só, aí eu coloquei já 2 vezes, é complemento. É tipo assim, resposta da resposta. Então as pessoas curiosas vão lá e vão verificar isso. Ah, tá aqui o complemento. Mas já deve estar chegando o quê? Estava em 20 minutos, deve estar chegando já uns 25 minutos. Mas o que é isso? Dedicação. Eu encontrei com uma pessoa aqui maravilhosa. Olha só que nada acontece por acaso. Maravilhosa, ó, de longe, ela não quer não, mas só de longe, essa pessoa maravilhosa aqui, que nós agora somos amigos, ó, ela não quer se identificar não, quer ficar de longe, mas eu vou mandar esse vídeo para ela é tão linda, ó, eu vou mandar esse vídeo para ela, as pessoas da família dela vão se sentir orgulhosas dela, fica assim, isso, ó, assim, olha, essa pessoa aqui é realmente uma pessoa especial, vinda dos céus. De nada. Raramente você encontra pessoas assim. Eu sou descendente de Abel. De Abel. Caim, e ela vem de 2 nacionalidades, né? É descendente de espanhol e português. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. O que eu vi falando, eu estava em Blumenau e estava verificando a mentalidade do pessoal europeu lá. Mas... Olha, quero lhe dar isso. Ah, ela vai me presentear, olha, que bom, que maravilha. Isso daí... Rio de Janeiro, olha. Isso aqui é um livro que eu achei no lixo, viu, há muitos anos atrás. Vou aqui mostrar, tá? Ajuda aqui. Foram poucas edições. Pode abrir esse aqui que está mais aberto aqui, ó. Foram poucas edições. Estou ganhando um livro, hein, gente? Estou fazendo essa gravação e ganhando um livro. De uma vizinha aqui que mora aqui bem em frente. Aí, eu tive o privilégio. Se o senhor quiser, como é que se diz? Fonte de estudo. Isso aqui é meu, estava dentro do livro, vou levar, eu nem sei o que é. Não quero... Eu liguei para a Biblioteca Nacional, eles tinham esse livro que eu falei, não, olha, está em péssimo estado, eu encontrei no lixo, achei um absurdo, um livro tão importante, feito por um engenheiro que participou da construção nessa época, né, do Rio de Janeiro. Histórico. Histórico, né? Histórico isso. Uma relíquia. Como meu filho não é muito ligado a muitas coisas, eu falei para o senhor que eu gostava, comecei a ler criança, Manchetes, Fatos e Fotos, mas eu conheço quase todos os bons autores. Sabe o que é isso? Dedicação, olha, dona Dina. Lá em casa, só que tá guardado no armário do meu filho, porque estava no quarto dele numa estante. Mãe, tira essa estante daqui, os livros são seus. Aí eu dei a estante para uma amiga e guardei os livros. Eu tô com o mesmo problema lá em casa, eu tenho um quarto só com livros.
é um problema, Não, porque a estante... O meu é só a parte de cima do armário. Porque quem vier conviver comigo, se não gostar do livro, não vai gostar de mim logo de cara. Obrigado, Nadina, pelo presente. E fazer parte também dessa história, né? Põe aqui nesse saquinho. Ah, tá. E fazer parte dessa história. Estava quase no finalzinho, falei que não ia passar de 30 minutos, mas está em 25 ainda. Olha, muito obrigado, Nadina. Eu vou passar esse vídeo depois para ti. É um presente de Deus. Eu vim para cá para gravar. Por quê? Porque lá no apartamento, o ruído, vocês já devem ter percebido, é cachorro, é carro, é moto. Isso acaba me incomodando. Eu falei, pô, tem que falar mais alto. Não tem como, tem que ser num estúdio preparado. Então eu resolvi vir para cá. Fui no supermercado, fiz compra, vou fazer o meu almoço daqui a pouco. Falei, agora eu vou dar uma passadinha lá na praça. Olha, Deus faz tudo perfeito. Quando eu cheguei aqui na praça, encontrei a dona Dina. E conversamos aqui já mais de 1 hora, ela conversando sobre a história dela. Funcionária pública, empresária, com uma mentalidade fantástica. Gente, cultura faz isso. Se eu chegasse aqui na praça e viesse aqui mendigar, pedir, ela ia sair de fininho e ir embora, né? Aí eu comecei a falar de cultura, eu falei assim, nossa, eu também gosto de ler. Aí ficamos aqui 1 hora conversando. Deus não faz coisa assim maravilhosa. Pode dizer assim, você não está sozinho, seu Wilson. E foi impressionante. Ela foi em casa, eu estou gravando aqui, eu não sabia. Ela foi em casa pegar mais um livro para me dar. E disse que tem mais lá, depois vai me dar mais livro. Porque já viu que eu sou apaixonado por livro. Essas pessoas que são apaixonadas por livro, se apaixona pelas pessoas. Eu estou dizendo no bom sentido, literalmente, tá, gente? Se apaixona. Ela nunca tinha me visto antes, a primeira vez. Tá dando para entender? Então, para não sair do foco, eu vou repetir, tá? As 7 frases que eu citei no início. Pra gente não fugir do foco, né? Falou, mas eu esqueci daquelas 7 frases. E eu gosto de deixar assim bem enfatizado na memória das pessoas. Então eu vou ler e vou encerrar com essa leitura para dizer, não saia do foco. Podem achar que você é estranho, podem achar que você é esclerosado, paranoia. E você vai ouvir muitas coisas, deu uma de surdo. Igual o Steve Wonder. Ele foi entrevistado pelo Jô Soares. Aí, em certo momento, o Jô Soares falou assim, você deve sofrer muita discriminação, né? Aqui nos Estados Unidos existe muito isso, negro principalmente, e ele está calado. Você também deve ter sofrido muita discriminação. Aí ele fez essa pergunta de bobo, né? Deu uma de João sem braço. Que discriminação, Jô? Ah, rapaz, negro. Não estou falando sobre isso? Negro. Eu, negro? Sou negro. Quem falou isso? Você está me falando que eu sou negro. De cego, literalmente. Aí, ele não vai se preocupar, porque eu creio que quando Deus tem uma missão para você, se você começar a ficar preocupado com as coisas desse mundo, com as pressões, com as discriminações, com os conceitos, com as críticas, você não vai alcançar teu objetivo. Aristóteles, hoje você tem que ser melhor do que ontem. Amanhã você tem que ser melhor do que hoje, para chegar à excelência. Nos dias de hoje, do século XXI, se você quiser colocar em prática esse método, essa diretriz, você quer ser melhor do que os outros. Um médico se dedica a beça, sai do consultório, quando chega em casa cansado, vai estudar até 2, 3 horas da madrugada. O cara é exagerado. O cara quer ser melhor do que os outros. Um advogado, o cara quer se expressar bonito. Mequetrefe, quer um exemplo? Mequetrefe. Quando a gente estava passando por aquele processo, Joaquim Barbosa, que era o presidente do STJ, STF, né, o Lava Jato, vou colocar isso aqui que isso é interessante, hein, gente? Aí um advogado queria defender a sua cliente, que estava envolvido lá, porque fazia aquela jogada lá no banco, né, funcionário do banco, depósito laranja, isso e aquilo. Ele, para defendê-la, estava lá de frente aos togados. E ele falou assim, pois é, eu vim aqui defender a minha cliente porque ela é uma mequetrefe. Eu passei assim na hora na sala e comecei, eu gosto de assuntos assim, né? Opa, deixa eu parar. Eu estava escrevendo nesse dia. Aí estava passando o Jornal Nacional. Opa, deixa eu parar. Mas Deus me fez parar porque logo depois, olha o que aconteceu.
foi a vez dele defender a cliente. Eu vim aqui defender minha cliente porque ela é uma mequetrefe. Aí todo mundo fica olhando assim um para outro. Joaquim Barbosa também. Todos os amigos estogados. Como que diz? Ixi, essa palavra não foi isso não. Todo mundo só fez assim, como que ele pode concordar, não sei o que é. Só que essa palavra não foi tão fácil não. Ele foi estudado. Ele queria usar uma palavra que não fosse pejorativa. Então eu vou usar essa palavra mequetrefe. Aquelas pessoas que gostam de fazer tudo, gostam de se meter em fazer tudo, se meter nas coisas dos outros. Quando você vê uma pessoa assim, enxerida, pra você não usar essa expressão, você fala que ela é mequetrefe. Ela é uma mequetrefe, ela queria fazer um monte de coisas lá, certo, errado, não sei, que não vai defender, né? Contra. É uma mequetrefe, ela tentou ajudar. Ajudava um aqui, ajudava outro lá, só que não pode ajudar a fazer coisa errada, né? Tem que ajudar a fazer coisa certa. Tá dando para entender? Uma palavra fez a diferença que nem eu conhecia. Nem eu conhecia essa palavra. Aí eu falei, opa! Ele não explicou, né? Vou lá, gravei, fui no dicionário, uma mequetrefe, mexilona. Bisbilhoteira. Mequetrefe, palavra bonita, né? Imagina tu fala isso com uma empregada. Você é uma mequetrefe, fica mexendo nas minhas coisas. Ela que não conhece as palavras, ai, obrigado. Ela tá me elogiando, ela não vai saber, né? Hoje o Google pode botar lá rapidinho e dar a resposta, ela não vai gostar. Mas, gente, o que eu quero falar, em suma, já passou 30 minutos, mas vale a pena. É repetir essas 7 frases para ficar bem memorizado. 2 passagens bíblicas. A primeira, em Gálatas. Vou falar mais paradinho para ficar concentrado. Gálatas. Vou ficar aqui numa posição assim. Isso. Assim, seus. Na claridade. Eu gosto. Gálatas 6:4. Mas prove cada um a sua própria obra. E terá glória só em si mesmo e não noutro. Jó 13:23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Pecado do Wilson ficar o tempo todo escrevendo em casa. Qual é o meu pecado? Que culpa tenho eu? Quantas culpas e pecados tenho eu? Se Deus me deu esse dom. Tá dando para entender, gente? Se eu não explicar, né? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Me lembra de Jesus Cristo, quando tem o direito de se silenciar, aí vai o soldado, esbofeteia ele. Ele olhou para o soldado assim, ignorância, né? Fogo, né? Mas ele é de outro nível, falou assim, olha, se eu errei, mostra-me onde está meu erro. Senão, por que me feres? Não parece isso? Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Meu pecado por ser escritor? Meu pecado porque me dedico demais? Aí vem a outra frase de Albert Einstein. Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso combinado com a inquietação constante. Ah, Ser Wilson. Não precisa nem falar mais nada, Ser Wilson. Isso já diz tudo, seu Wilson. Repete isso para aqueles que ainda não entenderam que Alberto Einstein queria dizer. Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso combinada com a inquietação constante. Tem gente que não consegue ficar dentro de casa um minuto. Fica incomodado. Se tiver sol, quero ir pra praia. Se tiver chovendo, Deus é mau, é perverso. Logo hoje que eu queria ir pra praia. Fica inquieto. Ah, fazer comida. Eu tô cansado de fazer comida. Eu tô fazendo comida sozinho todo dia. Ai, que delícia. Vou pra lá. Faço minha comidinha. Sabe por quê? Desde criança. Minha mãe foi fazer uma cirurgia. Quem foi pra cozinha? Queimei o arroz a primeira vez, novinho, 14 anos. Mas eu, não, agora eu tenho que fazer melhor. Isso pra mim não é problema. Meta. Objetivo de viver em paz. E quando você quer viver em paz, tu paga o preço. Aí o que acontece?
Você vive em paz, como diz Alberto Einstein. Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso combinado com a inquietação constante. Hoje eu tenho que sair, tenho que comer na rua, na praça. Hoje eu tenho que encontrar fulano, ciclano, bercano. Eu tenho que assistir aquele show, senão não é feliz. Senão eu não sou feliz. Não é o Wilson que está falando não, é Alberto Einstein. Friedrich Nietzsche. A águia voa sozinha. Os corvos voam em bandos. O tolo necessita de companhia. O sábio necessita de solidão. Seu Wilson está caladinho em casa, né? Raramente ele sai. Não que eu queira me tornar um sábio, mas às vezes a gente precisa de solidão para examinar a si mesmo, ver os prós e os contras, certos e errados, seus acertos e os seus erros, fazer uma reflexão, o que eu errei ontem, o que eu acertei ontem, fazer melhor, o erro corrigir. Agora, John Gutierrez. Me perdoe se a expressão não for correta, tá? John Gutierrez. Quanto mais um homem se aproxima de suas metas, preste atenção, gente, tanto mais crescem as dificuldades. Ah, seu Wilson está numa dificuldade enorme, fez o primeiro livro, agora o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, então que dificuldade, que luta, o sexto deve ser a mesma coisa. Aí eu desisto, eu não quero passar por isso. O que Gutierrez falou? Que era fácil? Max Lucado. Quem disse que a vida é fácil? Max Lucado. Agora, a vida é fácil? Não precisa esquentar com nada não. Você não tem meta, não tem propósito, não sabe para onde quer ir, é levado pelas ondas, pelos ventos de doutrina, pela opinião dos outros. Vamos ali, vamos para aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ó, hoje a gente tá junto. E a águia, o que diz lá? A águia, olha só, voa sozinha. Os corvos voam em bandos. O tolo necessita de companhia, porque ele sozinho, literalmente falando, ele é solitário. E muitas vezes ele está no mundo, na multidão, mesmo acompanhado, mas está solitário, vazio. Não é isso que está acontecendo com o escritor? Eu nunca estou sozinho. Deus está sempre comigo, desde a vida uterina. Ah, o Wilson está sozinho. Quem disse que o Wilson está sozinho? Está produzindo a beça em um mês, e acho que talvez uma semana. Vamos dizer 40 dias, 3 poemas. Como é que ele está sozinho? Como é que ele está em depressão? Como é que ele perdeu a autoestima? Se ele está produzindo a beça, está entendendo a metáfora onde eu quero chegar, gente? Não fica dependendo de terceiros. Deus tem um propósito na tua vida que já começou na vida uterina. Quem estava lá na vida uterina? Minha mãe, né? Meu pai, né? Podia escolher como é que eu poderia ser. Os olhos azuis, saudável, branquinho. Era isso? Ou era Deus que estava antes dos meus pais? Quanto mais um homem se aproxima de suas metas, tanto mais crescem as dificuldades. Aí tem uma outra frase lá que anônima. Metas são sonhos com prazos. Ah, eu tenho uma meta de, no caso dos meus netos, né? Ir para Epicar. Eu tenho uma meta para ir para Epicar. A minha filha, eu tenho uma meta para ir para a academia da Força Aérea. Ah, mas se não fizer esse ano, eu posso fazer ano que vem. É assim. Tinha prazo, como até hoje tem prazo para entrar para a academia. Não dá para adiar, não. Metas são sonhos com prazos. Ah, o Wilson quer lançar o 5º livro. Veio para o Rio de Janeiro. Meta, porque tem prazo. E assim que saiu 2024, 2025, agora tem uma outra meta. O local para você fazer o lançamento. Aí eu cheguei no Newton Braga, encontrei um homem maravilhoso, inspirado por Deus, assumindo a direção, tudo fresquinho. Você acha que foi coincidência, né? Ah, foi uma coincidência, seu Wilson. Mas antes disso, não teve muito trabalho? Antes disso, não teve a conscientização? Deus já estava te preparando? Planta, 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 planta. Que vai chegar a hora da colheita. Igual aquele vizinho. Toda vez debruçava no quintal do vizinho, olhava no muro, né? Pô,
Pô, vizinho, você não vive, você não passeia? Eu tô saindo para passear mais uma vez. Eu vou para tal lugar, vou viajar para os States, beleza. Pô, sai um pouquinho, vizinho, só fica trabalhando aí. Isso não é vida, não. Aí foi sair. Passado algum tempo, ele resolveu, ele viu muito silêncio do vizinho, porque para trabalhar, né, tem que capinar, né? Capinar faz barulho, não vai? Pá, pá, pá. E ele ficou ouvindo silêncio, falei, está acontecendo alguma coisa, deixa eu me debruçar aqui para ver o que está acontecendo. Sabe o que estava acontecendo, gente? Ele estava colhendo. A colheita é assim, é silenciosa, pá, pá, pá. Aí ele se espantou. Nossa, vizinho, como é que tá a plantação aqui, tá regada de tudo, vizinho? Uma fartura, mas como é que é isso aqui? Não dá nada? E essa terra tua parece que é diferente? Não, a minha mente que é diferente. Enquanto você estava passeando, eu estava plantando. Quem planta, colhe. Tá dando para entender? Quem planta, colhe. Então, metas são sonhos com prazos. E essa última, de Friedrich Nietzsche. Muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram. Poucos os que se empenham no objetivo. Não foi o Wilson Linhares que falou, não. Segundo Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram. Pouco os que se empenham no objetivo. Deu para entender essa mensagem de 40 minutos, que não poderia ser menos, porque ficaria incompleto. O que o Wilson quis dizer? O que o Wilson quis passar? Ele leu, falou, mas o que ele passou? Várias coisas. Citei exemplos na prática da minha vida, porque eu gosto muito de ser referência. Ficar falando da vida dos outros é muito fácil. Eu não gosto do seu Wilson. Não gostar de mim é a coisa mais natural. Não gostar do seu Wilson. Agora você pode ser como ele. Eu não gosto de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu amor e hoje pessoas que não querem nem parar para ouvi-lo. O que ele tem para oferecer. É mais ou menos escritor escreve. Na hora de oferecer os livros, tem gente que faz nariz empinado. Torce o nariz assim. Não gosto de ler, não. Agora, se fosse poemas eróticos, nossa, mulher lua, pelada, isso aqui me interessa. Manda aqui com uma Playboy. Eu tinha um colega meu que fazia coleção de Playboy. Todas as Playboys ele tinha. E daí? Tá dando para entender? Realmente, o incomum incomoda. E eu não tenho nenhuma preocupação. Desde criança, eu era censurado porque era isso, porque era aquilo. Monogâmico. Pô, isso só tem uma mulher? Meu Deus do céu. Esse cara tem que ter várias, cara. Tem que conhecer várias. Para lidar com uma já é difícil, cara. Quer ter várias. A não ser que ele só queira isso, né? Mas se ele tiver outro foco, outras metas. Eu não tinha meta para pensar em mais nada a não ser trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para cuidar da família. E as pessoas ficavam injuriadas, porque eu recebia cada cantada que eu falava assim, não, fingia de bobo. E esse cara não gosta da fruta, não. Eu falei, tá bom. Essas pessoas hoje, com a idade avançada, devem imaginar assim, esse cara plantou, igual aquele vizinho. Plantou, agora ele está colhendo. E eu queria tanto umas frutazinhas lá do quintal dele. Eu queria saborear aquelas frutas que ele plantou. Agora é fácil. Gente, um beijo. Que Deus continue abençoando vocês, rica, poderosa, abundante e infinitamente. E eu costumo falar em metáfora, mas quem sabe ler um pingue é letra, eu não estou sozinho, nunca estive desde a vida uterina, tá, gente? E como está produzindo, tá? Assista lá no meu canal esse último poema, que tem um complemento lá maravilhoso. Já são 2 ou 3 estrofes, eu até perdi a conta de tanto falar Deus, Adão, Eva, Satanás, ele acordou, tá me chamando, esqueceu de mim.
é o personagem, esqueceu de mim, eu estava aqui dormindo. É porque às vezes a gente passou a missão para uma pessoa, a pessoa fica lá e tal. Às vezes a gente tropeça, xinga aquele palavrão, o diabo tá lá dormindo e você tá falando aquele palavrão. Eu falei, opa, eles me chamaram, lembraram de mim. Cuidado com as palavras têm força, tá? Eu tô falando assim, mas tenha muito cuidado com o que você fala. Que às vezes o diabo tá lá, o Satanás tá lá quietinho e você fica chamando ele. Tudo fica achando que não é responsabilidade sua, é culpa de alguém. Essa é culpa de Satanás, essa é culpa do diabo. Não, é culpa sua. Porque você faz a tua escolha, Deus te deu o livre-arbítrio. Tá dando para entender? Um beijo no coração de vocês. Que Deus continue me inspirando desse jeito, Senhor. De eu poder entrar no canal e ocupar 45 minutos do tempo de alguém e alguém dizer assim, valeu a pena. Não teve nada de supérfluo, nem trivial, nem coisas comuns, mas para edificar a vida de cada um. Amém? Tchau, até breve.